Olá, sejam bem-vindos. Primeiramente, agradecer a todos aqueles que nos incentivaram a seguir nessas temáticas falando de espiritualidade. E o primeiro vídeo ajudou a abrir a cabeça de algumas pessoas e eu fico feliz por isso. E aí nós vamos seguir e hoje nós vamos tratar especificamente de sou espírita que segue Jesus e não o movimento. Isso tem sido confundido por muitas das pessoas e eu resolvi trazer essa temática até mesmo para mostrar a vocês como é o nosso entendimento, como seguimos a nossa filosofia. Para quem ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve agora no canal, vê o primeiro vídeo, que aí a gente vai trazer muita coisa ainda dentro desse segmento espiritual, da religiosidade, espiritualidade, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que para ser espírita não precisa você fazer parte do movimento espírita, não precisa você fazer parte de uma casa espírita, né? Movimento espírita é uma coisa e espiritismo é outra totalmente diferente em muitas das vezes. Claro que quem faz parte do movimento, por estar mais próximo, por estar estudando aqueles preceitos espíritas, pode, ou não necessariamente, ser um espírita, né? A gente vai ter a oportunidade de discorrer um pouco mais sobre isso. Então eu queria trazer o seguinte: primeiro que a doutrina espírita é uma filosofia. O que é uma filosofia? Um conjunto de ideias, né? E o movimento espírita é algo criado para, vamos dizer, pavimentar a doutrina espírita, ou seja, são duas coisas relativamente diferentes. O movimento, pelas suas, pelo que andou e pelo que apresentou até hoje, tentou moldar a doutrina espírita dentro de um processo de regras e conjuntos. Ou seja, se você não faz parte de uma casa espírita, se você não faz parte do movimento espírita, você não é qualificado como espírita, o que é um erro de entendimento. Então, partindo do princípio que o espiritismo é uma doutrina com uma base que gera uma filosofia de vida, um entendimento de vida, a gente pode distinguir essas duas coisas. Por isso que hoje nós fazemos parte, por exemplo, da Além. A Além não é considerada uma casa espírita, né, dentro das regras que é estabelecida pela federação, mas nós sim praticamos o bom espiritismo, né, ou seguimos a doutrina espírita. E eu vou trazer para vocês aqui que muitos podem estar surpreendidos com o fato de que eu coloco ali um espírita que segue Jesus. Isso. Na questão 625, Kardec vai perguntar assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Então, eu sigo Jesus. O católico segue Jesus, o evangélico segue Jesus, bem como outras denominações que seguem também os preceitos e a filosofia de Jesus, que é uma filosofia, de certo modo, muito rica, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer assim: como se reconhece o verdadeiro espírita, né? E a resposta é: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Isso, o verdadeiro espírita é aquela pessoa que está se esforçando a cada dia para melhorar. Então, a gente vê como no exemplo de Santo Agostinho, que a cada dia fazia uma reflexão para ver o que poderia corrigir. É um verdadeiro espírita. Com um católico hoje que segue, né, a sua religião católica e ela prega a transformação moral do ser,
pode ser considerado um espírita. Um evangélico que tem lá seus esforços para domar suas más inclinações também pode ser visto como um espírita. Então a gente pode ver que o espírita não necessariamente é aquela pessoa que está frequentando um centro espírita, né, e seguindo os seus preceitos. O espírita, ele pode estar em qualquer denominação religiosa. Lá na conclusão do Livro dos Espíritos, né, Kardec vai colocar onde encontrar o espiritismo, o item 6 da conclusão, pode ir lá. E ele diz em todas as religiões cristãs. Então, o espiritismo está em todas as religiões cristãs, e você ser espírita é aquele, o verdadeiro, que tenta combater suas más inclinações, seu crescimento moral. E vou trazer um texto lá do Evangelho, um texto de São Luís, então, de 1860, né, que fala de beneficência. Então ele diz assim, né, é acertada, é uma pergunta, a prática da beneficência de pessoas exclusivamente da mesma opinião e crença, ou seja, se você é católico e só ajuda católico, se você é evangélico e só ajuda evangélico, se você é espírita e só ajuda espírita, São Luís vai dizer assim para a gente: não, porquanto o espírito de seita e de partido é o que precisa ser abolido. O verdadeiro cristão vê somente irmãos nos semelhantes. Então todos nós somos irmãos, independente de qual crença você siga, de qual filosofia você siga. E São Luís ainda coloca mais, né? Obedeceria o cristão, porventura, o preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos? Olha só, então quer dizer que a gente só vai socorrer aqueles que são da nossa denominação, da nossa religião, enfim, seguindo nessa rota, a gente não está sendo um espírita verdadeiro. Por isso que eu digo, eu sou um espírita que sigo Jesus. A instituição que a gente faz parte hoje, com muito orgulho, além, lá nós temos católicos, nós temos evangélicos, todos trabalhando com a seara do magnetismo em prol do alívio das dores. E recebemos católicos, recebemos evangélicos. Então, assim a gente está exercendo o espiritismo que segue Jesus na sua plenitude. E lá do Evangelho diz assim: bem compreendido esses ensinamentos, mas sobretudo bem sentido, está lá no Evangelho, o Espiritismo leva aos resultados do bem, do bom, do amor, da caridade, que caracteriza o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um e o mesmo é o mesmo que o outro. Ou seja, ser cristão, procurar fazer o bem, melhorar, combater suas más inclinações, você está sendo um espírita verdadeiro, segundo o que está escrito lá na Ciência dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Então, um abraço a meus irmãos católicos, um abraço a meus irmãos evangélicos, um abraço a meus irmãos espiritualistas. Que Deus possa nos abençoar. Vamos para mais um vídeo em breve. Um grande abraço.